Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Hoje nós vamos ter aula de produção de texto. Então peguem o livro de vocês, lápis, borracha e todo o material necessário para acompanhar a explicação da aula de hoje. Bom, nós vamos fazer a resolução de uma atividade treino, que é das páginas 32 a 34. Então, com bastante atenção, bora lá! Leia esta anedota. Vocês podem dar uma pausa aqui no vídeo para ler esse texto, tanto no livro como aqui. Primeira questão. A anedota é uma história curta e de final geralmente surpreendente e engraçado. Com que objetivo contamos uma anedota? E aí, para que a gente conta uma anedota? Com que finalidade? Bom, contamos uma anedota com o objetivo de divertir o leitor ou ouvinte, provocando nele o riso. Segunda, a anedota apresenta quase sempre os elementos essenciais de uma narrativa: fatos, personagens, tempo e lugar. Identifique na anedota em estudo. Letra A. O fato principal, ou seja, sobre que ação vai recorrer às outras ações. O fato principal é um homem e um menino que vão à barbearia. B. E as personagens envolvidas? Quem são elas? Um homem, um menino e o barbeiro. O tempo da anedota, ou seja, quando ela ocorre? Depreende-se que seja durante o dia. No texto, a expressão passadas 2 horas indica o tempo ou a duração dos fatos. Letra D. E o lugar? Onde é que ocorre então essa narrativa? Em uma barbearia. É dentro da barbearia então que vai ocorrer, a história, a narrativa. Terceira. O narrador da anedota faz uma rápida contextualização do fato e coloca em evidência a fala das personagens. Letra A. Que tipo de discurso predomina para reproduzir a fala das personagens? O discurso direto ou o discurso indireto? Ou seja, é reproduzida a fala tal como ela foi dita pela personagem, isso nós chamamos de discurso direto, ou nós temos o discurso indireto, onde o autor ele conta com as suas palavras o que foi dito pela personagem. No discurso indireto, não é dito com exatidão como a personagem falou. É reproduzido e escrito apenas o que o autor ou a pessoa compreendeu do locutor inicial. Bom, na anedota, o tipo de discurso que predomina é o direto, tanto que nós temos o uso de travessão, indicando que aquela fala é da personagem. Logo, aquela fala com uso do travessão é um discurso direto, já que foi escrito tal qual como a personagem falou. B. Que tipo de tempo verbal predomina na narração? E aí, é o pretérito, o presente ou o futuro? É o tempo presente. É como se a história estivesse acontecendo naquela hora. C. Que efeito de sentido decorre do emprego desse tempo verbal e desse tipo de discurso? Considerando que as anedotas são originalmente textos orais, o emprego do presente e do discurso direto torna a narração mais dinâmica, direta e engraçada, e dá a possibilidade de o narrador imitar a fala e a entonação das personagens. Quarta questão. A anedota normalmente é constituída de 2 partes.
Na primeira são apresentados a situação inicial das personagens e o conflito da história. A segunda parte é aquela que contém a frase surpresa, responsável por quebrar a expectativa inicial e trazer uma surpresa ou revelação. Letra A. Até onde vai a primeira parte da anedota lida? Até a pergunta do barbeiro. Cadê seu pai que não volta? B. Que elemento surpresa é revelado sobre o homem e sobre o menino? É revelado que o homem não é o pai do menino, nem o menino estava esperando o pai. C. Que outra pessoa vai até o barbeiro em relação ao trabalho que tinha feito para esses clientes. Ou que outra surpresa, perdão. Bom, o barbeiro vai ficar sem receber pelo seu trabalho, pois o homem usou essa estratégia para cortar os cabelos de graça. Quinta questão. Por ser originalmente um texto oral, a anedota, quando reproduzida em livros ou revistas, resulta de um texto que conserva marcas de oralidade. Identifique nessa anedota essas marcas. Bom, geralmente, ao contar uma anedota, a variedade utilizada é oral e informal, e, portanto, a redução de palavras como se em vez de você, tá em vez de estar e o emprego de gírias. Na anedota em estudo, isso não se verifica, provavelmente pelo fato de ela ter sido publicada em um livro como um texto escrito. Apesar disso, nota-se o uso de alguns recursos a fim de deixar a escrita mais próxima da linguagem falada, em expressões como cadê, em ênfase em ali na esquina e na repetição em não é meu pai não, moço. Mas eu não entendi por que não é meu pai não, moço, não é uma linguagem informal. Porque não é comum na língua escrita a gente repetir, né? É o duplo não. Esse duplo não é bastante raro na escrita, ele é mais comum na oralidade. Então, essa anedota em si, que a gente está analisando, né, especificamente, ela preferiu por um tom mais formal, já que foi publicada em um livro. Mas se ela fosse reproduzida oralmente ou o autor tivesse a intenção de preservar as marcas de oralidade, nós iríamos ver a redução de algumas palavras nela. Como foi bem dito, né? Aqui a gente poderia ver redução de palavras como ser, ao invés de você, e tá no lugar de estar. Como a gente fala, se alguém pensa você, dificilmente alguém pergunta, você está bem, né? Na linguagem oral. Geralmente nos perguntam você está bem? Não, e aí a gente responde, tô bem, né? Se a gente fosse escrever isso, como no caso aqui da anedota, nós escreveríamos, você está bem? E teria a resposta, estou bem, né? Porque na linguagem escrita, tendemos a ter uma preocupação maior com o tipo de linguagem que a gente está utilizando. O escritor, né, quem escreve, seja profissional ou não, tem uma preocupação maior em escolher o vocabulário para deixar ele bem claro e formal. Mas lembrando, a formalidade não é obrigação em todo o texto. Bom, essa então foi a resolução da atividade, mas para casa vou deixar mais uma atividade, que aí, no ritmo de festa junina, vocês irão responder, que é a atividade das páginas 35 a 37. Respondam com bastante atenção. Caso vocês tenham dúvida em alguma questão, até mesmo no conteúdo, vocês podem estar me chamando, me procurando no privado, tá? Lembrando, você tem até a próxima terça para me entregar essa atividade respondida. Fiquem com Deus e se cuidem. Evitem sair de casa, mas ao saírem usem máscara. Higienizem sempre as mãos. Em casa, com água e sabão. E na rua, com álcool em gel. Abraços, beijinhos e se cuidem!